Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, esse aqui, ó, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, uma escritora brasileira, cearense, que em 2006 participou de uma oficina literária em Cuba com Gabriel Garcia Marques, onde o título dessa oficina era Como Contar um Conto. E esse livro foi o projeto que ela apresentou para o término daquela oficina. E virou um livro de sucesso, é o seu primeiro romance. Ela já tinha outras experiências literárias com literatura infantil, algum outro tipo, mas romance foi o primeiro. E esse aqui foi editado pela Companhia das Letras. O personagem central desse livro é Samuel, que é filho da Mariinha. Mariinha, uma mãe solteira lá no Ceará. Ela foi, pelo fato de ser mãe solteira, seria a vergonha da família, o pai não admitiu, e ela foi morar sozinha, ela foi morar em Juazeiro do Norte, a terra abençoada pelo padrinho Cícero, pelo padre Cícero, padrinho da maioria dos habitantes lá de Juazeiro. E ela foi morar lá porque ela achou que lá ela teria a proteção do seu padim. E lá ela tem uma vida pobre, ligada ali àquele comércio religioso, daquelas romarias, dos romeiros. O filho dela, o Samuel, que é o nosso personagem principal, ele vive ali com ela, aprende a lidar com aquelas vendas de produtos, de lembrancinhas, essas coisas assim. E a Marinha tem uma vida bem difícil, bastante difícil mesmo, pobre, e ela morre numa situação bastante trágica. E ela deixa um pedido ao seu filho, que a essa altura já era um homem feito, já estava com seus 28 anos, que ele vá, aliás, acender 3 velas aos seus santos de devoção. Na estátua do Padre Cícero, ali mesmo em Juazeiro, outra numa outra cidade onde tem uma estátua de São Francisco de Assis, a cidade de Canindé, e a outra na cidade de Candeias, onde teria uma estátua do Santo Antônio, que seriam os seus 3 santos de devoção. E além disso, lá em Candeia, ele teria a missão de encontrar-se com a sua avó e o seu pai, que então residiam lá, segundo ela tinha essas informações. O Samuel então parte de Juazeiro até Canindé, que era o seu primeiro destino, seria bem próximo a essa cidade, onde estaria morando o pai dele, e ele, como penitência, ele resolve fazer esse caminho a pé. Então tem um trecho no inicial do livro, onde descreve esse caminho, muito bem descrito pela Socorro Racioli. Ela diz o seguinte: ele não tinha mais sapatos e seus pés, àquela altura, já eram outra coisa, um par de bichos disformes, 2 animais dentados e imundos, 2 bestas presas aos tornozelos, incansáveis, avante, um depois do outro, avante, conduzindo Samuel por 16 longos e dolorosos dias de sol. Nos primeiros dias, o sangue e a água que minavam das bolhas arrebentadas nos seus pés chiavam em contato com o asfalto em brasa inclemente. De tão secos, fizeram silêncio. Surgiu uma pele nova, quase um couro de cobra, esturricado, admirável engenho da natureza para os que não podem contar com nenhum lapso da piedade do inimigo. As pernas, gêmeos paradoxos, quanto mais magras, mais fortes. Os músculos cresceram até nas canelas sujas que sustentavam as coxas de pouca carne. Ele, sujo como um desenterrado, andando sempre em linha reta. E foi assim, nessa situação, que o Samuel chegou até a casa da sua avó, aonde ele esperava encontrar carinho, abrigo, alguma coisa para comer, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele levava no bolso o endereço, o nome da avó, Niceia, o nome do pai e o endereço. Quando ele chegou lá, ele perguntou: a senhora é a dona Niceia? E ela disse assim: e você é o Samuel. Eu disse: como é que a senhora sabe? A senhora estava esperando? Não, eu não estava esperando, mas eu sabia. Mas não convidou para entrar, não ofereceu abrigo, enfim, nada. Simplesmente disse para ele ir embora dali e procurar um abrigo, porque logo, logo viria
uma chuva muito forte. E já estava anoitecendo, já estava ficando escuro, mas não havia nenhum sinal de chuva. E ele saiu embora dali. E ela disse ainda para ele, você vai por esse caminho, entra à direita, dobra, você vai encontrar um abrigo. E foi o que ele fez. Só que assim que ele saiu do portão da casa da avó, o tempo começou a virar de uma forma assustadora. Olha que no Ceará, para chover assim, principalmente de repente, não é bem assim, né? E ele foi para lá e ele entrou no escuro, já chovendo, trovejando, ele entrou no que ele imaginou ser uma gruta, ser uma caverna, alguma coisa assim, e se abrigou lá e dormiu de tão cansado que estava, ele acabou dormindo lá. Quando ele acordou, lá pelas umas 5 horas da manhã, ele acordou com um vozerio, vozes femininas falando tudo ao mesmo tempo, e ele não se dava conta daquilo ali, ele se deu conta que eram rezas, eram mulheres rezando, rezando para um santo, pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua ajuda para obter um casamento. E ele se deu conta que ele estava dentro de uma cabeça oca de um santo, e que ali ele conseguia ouvir as rezas que essas mulheres ali do povoado dirigiam ao Santo Antônio, o santo casamenteiro, pedindo o casamento. Ele ficou assim impressionado, ficou atucanado, achando que tinha enlouquecido ou coisa parecida. Em seguida, assim que amanheceu, aparece um outro personagem no nosso livro, o Francisco. O Francisco entra lá, o Francisco sim conhecia aquela cabeça oca de santo, e ele entrou lá e se assustou com a presença do Samuel. E o Samuel perguntou para ele se ele conhecia aquele lugar e se ele tinha conhecimento, se ele ouvia aquelas vozes. Foi então eles que não ouviam nada. Então eles se deram conta que era somente o Samuel que ouvia aquelas preces das mulheres da cidade. E ele achou que o Francisco achou que o Samuel estava louco, mas ele começou a contar detalhes. Por exemplo, tinha uma moça que rezava para ter um casamento com um determinado homem da cidade. E ele disse, o Francisco, exato, conhecia as pessoas todas da cidade, e ele sabia quem era aquele homem ao qual a moça estava dirigindo as suas preces, pedindo ao santo. E ele disse que só poderia ser, pelas características, pelas algumas palavras dela, devia ser uma moça em específico. E então eles pensaram o seguinte, vamos ver se essas rezas são verdades, vamos botar isso à prova. Eles fizeram lá um esquema, vamos dizer assim, encontraram com a moça e disseram para ela que sabiam que ela estava rezando para obter casamento com determinada pessoa. Como ela não tinha dito para ninguém, ela ficou assustada. E eles conseguiram realizar esse encontro e deu certo, esse casamento acabou acontecendo. Bom, isso foi o suficiente para que a notícia se espalhasse e que as mulheres da cidade soubessem que havia alguém que conseguiria interceder junto ao santo para fazer com que esses casamentos que elas ansiavam se realizassem. O Samuel estava assustado, mas o Francisco ele pegou e achou que isso era um meio de nós vamos fazer um dinheirinho com essa história. E eles começaram a cobrar essas consultas, eles começaram a cobravam alguns trocados lá das moças, e para interceder junto ao santo. Enquanto isso fosse durar, não sei, né? Mas isso movimentou muito a cidade. Começou a ir gente para lá, para perto daquele deserto ali, que era deserto. A cidade era uma cidade fantasma, que já havia muita gente ido embora, com as casas abandonadas. Só tinha lá a população praticamente mais velha, muito poucos jovens. E aquilo começou a movimentar a cidade. Começou aquela coisa que a gente conta, quando acontece um milagre num lugar, começa a ter romeiros, eles foram indo para lá, aquele entorno ali da cabeça do santo começou a se desenvolver, alguém foi lá para vender comida, outros faziam transporte, enfim, foi movimentando aquele comércio em torno daquele evento ali. Mas e o que tinha aquela cabeça de santo?
Ocorre que a história do livro nos conta que um determinado da administração pública resolveu fazer uma estátua no alto de um morro. E ele fez uma estátua gigantesca, tipo a do Padre Cícero, tipo a do São Francisco, que era ali perto, na cidade de Canindé, o Cristo Redentor, enfim. E aquilo daria uma visibilidade para a cidade. Ocorre que eles fizeram a estátua alta lá no alto do morro e fizeram a cabeça separada no sopé do morro. E depois que a cabeça pronta ficou muito pesada, não teve como carregar até lá. E o santo ficou sem a cabeça. E a população achou que a cidade teria sido amaldiçoada por isso e começou a abandonar, começou a ir embora, os mais jovens embora. Então a cidade virou uma cidade fantasma. Então isso vai se prolongando, mas o Francisco não queria mais ficar, o Samuel não queria mais continuar enganando aquelas pessoas, ele simplesmente queria cumprir a promessa, ele já não tinha achado o pai não morava mais ali, ele queria cumprir a promessa que ele tinha de acender as velas nos lugares onde a mãe dele havia pedido, e lá pelas tantas ele parou de ouvir aquelas vozes, ele só ouvia uma moça, uma voz feminina, provavelmente de uma pessoa jovem, que cantava umas músicas diferentes e que ele se apaixonou pelaquela voz. E ele ia permanecendo na cidade na esperança de encontrar aquela voz doce que cantava aquelas músicas, algumas palavras numa língua estrangeira, segundo ele, que ele não entendia. Essa passou a ser a meta dele. E é uma história assim fantástica que vale a pena se ler e saber o que aconteceu, se ele encontrou ou não essa moça que cantava e pela voz essa pela qual ele se apaixonou. Bom, essa é uma história assim fantástica, tipo as histórias do Gabriel Garcia Marques com o realismo mágico, aquelas coisas difíceis de acontecer. Tá? Aliás, o Gabriel Garcia Marques sempre dizia quando tinha oportunidade de entrevistas, quando ele dizia que não existia nada de mágico nas histórias dele. Todas as coisas que existiam em algum lugar realmente aconteceram, e acontece de tudo por aí, né? E eu fui pesquisar, eu quis saber, porque me chamou a atenção os 16 dias que o Samuel caminhou nessa peregrinação dele, nessa penitência, saber as distâncias da cidade. Ele saiu de Juazeiro do Norte e ele foi até a estátua do São Francisco primeiro, que era em Canindé. E eu pesquisei, Juazeiro do Norte até Canindé dista 423 quilômetros. Olha, é chão, né, pra gente fazer, para caminhar a pé num sol inclemente como o nosso Nordeste brasileiro. E a cidade de Candeias, que ficaria, segundo o texto do livro, uns 20 quilômetros, mais ou menos, adiante de Canindé, essa cidade não existe com esse nome. Na realidade existe, logo depois, uns 20 quilômetros mesmo, a cidade de Caridade. E em Caridade, olha, pasmem, eu fiquei surpreso, eu não tinha conhecimento disso, existe realmente um santo sem cabeça. O que aconteceu foi que o prefeito lá na década de 80, ele é um prefeito já falecido, ele resolveu fazer, tem um morro, o Morro do Serrote, ele resolveu fazer lá uma estátua que chamasse a atenção para as pessoas que cruzassem pela estrada que passa ali embaixo, que ao ver aquele santo fossem até a cidade visitar, e lá ela gastasse alguma coisa, almoçasse, talvez dormisse lá, levasse algum desenvolvimento, algum dinheiro para a cidade. E eles começaram realmente a construir essa estátua. E fizeram a cabeça realmente lá embaixo, ao sopé do morro. Quando a cabeça ficou pronta, eles se deram conta que ela era muito pesada e que a estrutura da estátua não suportaria aquele peso. E se eles colocassem lá em cima, aquilo ia ruir, causar acidente, aquilo ia descer morro abaixo. E ficou aquela situação lá do santo sem cabeça. É conhecida a cidade até hoje como a cidade do santo sem cabeça. E realmente era deserto ali onde eles construíram a cabeça. E aos poucos a cidade foi crescendo e hoje tem um loteamento e aquela cabeça está ali no meio das casas, está encostado no muro. As crianças
dali da vizinhança, dos moradores ali, elas sobem naquela cabeça, elas brincam, tá? Passam. Então tá lá, eu achei bem curioso e vou colocar umas fotos aqui para vocês verem como é que realmente aconteceu. Então não foi à toa que a Socorro Racioli achou esse tema para fazer disso uma história para essa oficina de contos que ela participou. Mas afora isso, o livro é muito bom, muito interessante, muito bem escrito. Ela realmente foi uma boa aluna do Gabriel Garcia Marques. Eu vou deixar o link do livro para vocês, se quiserem adquirir na Amazon. E, mais uma vez, foi um prazer falar com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreva no canal. E vamos lá, vamos para a próxima leitura. Vamos lá, um abraço a todos, até a próxima.